Novembro de 1944, norte da Itália. Um pracinha olha para cima. Lá no topo, a 977 metros de altitude, está Monte Castelo. Posição alemã. Bem defendida. Com metralhadoras nos flancos que os pracinhas chamavam de lurdinhas, porque faziam um barulho que imitava uma gargalhada curta e sinistra antes de cortar alguém ao meio. Para chegar lá, era preciso subir um corredor íngreme, exposto a fogo de 3 posições diferentes ao mesmo tempo. O pracinha sabia disso porque já tinha tentado subir 3 vezes. E 3 vezes tinha descido com mais companheiros mortos do que tinha levado. Agora era a 4ª tentativa. E antes de começar, chegou uma notícia que mudou tudo. O general Mascarenhas de Moraes tinha tomado uma decisão. Ia desacatar as ordens do comando americano. E jogar tudo que a FEB tinha naquele morro. Inscreve no canal agora. Porque essa é só uma das histórias que o Brasil guardou no esquecimento. Monte Castelo não era o ponto mais estratégico da linha gótica. Os historiadores são claros nisso. Era importante, mas não era o único ponto crítico. O que fez Monte Castelo se tornar a batalha mais simbólica da FEB não foi a estratégia. Foi o que aconteceu quando você falha 3 vezes no mesmo lugar. Quando você perde centenas de companheiros tentando subir o mesmo morro. Quando o nome Monte Castelo começa a aparecer em pesadelos. Quando o comandante americano começa a duvidar da capacidade dos brasileiros. E quando você sabe que não pode falhar de novo. 24 de novembro de 1944. Os pracinhas foram escalados para tomar Monte Castelo ao lado de americanos que atacariam as posições vizinhas simultaneamente. A lógica era simples. Ataque coordenado nos flancos eliminaria as metralhadoras que cobriam o corredor de subida. Mas a comunicação falhou. Os americanos não avançaram no momento combinado. Os pracinhas subiram e receberam fogo dos flancos que deveriam ter sido silenciados. A primeira tentativa fracassou. 5 dias depois, 29 de novembro, nova tentativa. Desta vez, com 3 batalhões. Os americanos tinham tomado o monte vizinho, o Belvedere. Mas durante a noite, os alemães lançaram um contra-ataque e retomaram o Belvedere. Os pracinhas já estavam subindo o Monte Castelo quando o flanco esquerdo foi descoberto. Expostos. Transformados em alvos. 195 baixas. Mortos. Feridos. Desaparecidos. A batalha mais devastadora para os brasileiros até então. Desceram de novo. Meados de dezembro. O inverno europeu estava estabelecido. Temperatura de menos 18 graus no cume. Nevoeiro que impedia o apoio aéreo. Estradas transformadas em lodaçais pelos tanques. E o comando decidiu tentar mais uma vez, porque a pressão era enorme. Porque o alto comando aliado queria Bolonha antes do Natal. Os pracinhas subiram de novo e perderam mais 145 homens. A ordem de retirada foi emitida. O Natal de 1944 foi passado nas trincheiras com Monte Castelo ainda nas mãos dos alemães. E o nome do morro começou a pesar diferente. Não era mais só um objetivo militar. Era um fantasma. Um pracinha descreveu o que era olhar para Monte Castelo depois de 3 tentativas fracassadas. As únicas montanhas que eu tinha visto no Brasil foram o Pico do Jaraguá e o Pão de Açúcar. De repente me vi lá dentro da Cordilheira Apenina, enfrentando o começo de um inverno rigoroso. No nosso treinamento nunca se falou em montanha. Imagina o que é isso. Vir de um país plano, de cidades litorâneas, de planícies, e ter que subir repetidamente um morro de quase 1000 metros de altitude, no frio europeu, sob metralhadoras que fazem som de gargalhada, com 25 quilos de equipamento nas costas, passando por campos minados, sabendo que os alemães que estão no topo te veem antes de você enxergar eles, e fazer isso 4 vezes. A pressão psicológica sobre os pracinhas depois de 3 tentativas era enorme. O comando americano começou a duvidar da capacidade dos brasileiros, e os brasileiros começaram a duvidar de si mesmos. Monte Castelo tinha virado mais do que um objetivo militar. Era uma questão de honra. Se você está chegando até aqui, deixa o like agora. 21 de fevereiro de 1945. 4ª tentativa. E desta vez, algo diferente aconteceu antes do ataque.
O general Mascarenhas de Moraes tomou uma decisão que contrariava as orientações do comando americano. Em vez de usar parte das forças disponíveis, como os americanos recomendavam, ele foi jogar tudo. Todas as unidades que tinha à disposição, sem reservas. Uma tacada. O jornalista Joel Silveira, correspondente de guerra que acompanhou os combates, descreveu o momento. O general resolveu desacatar as orientações do comando americano e apostou tudo num único ataque. O ataque começou de madrugada, em duas frentes simultâneas, com apoio americano numa terceira direção. Joel Silveira estava com binóculos, observando do posto de comando. Escreveu depois: "Vejo com a ajuda da luneta os nossos pracinhas agachados lá na frente, grupos aqui e ali rastejando em direção ao cume, de onde as terríveis metralhadoras alemãs atiram, imitando curtas e sinistras gargalhadas. 12 horas de combate. A cada hora que passava, os pracinhas avançavam, palmo a palmo, rocha a rocha, com as lurdinhas atirando, com as minas no caminho, com o frio que entorpecia os dedos nos gatilhos. E às 17h50 do dia 21 de fevereiro de 1945, chegou pelo rádio a voz do coronel Franklin. Estou no cume do castelo. O general Cordeiro, que estava ao lado do correspondente, disse apenas: Castelo é nosso. 2 palavras, que carregavam 3 meses de fracasso, centenas de mortos, noites de pesadelo. E 12 horas de tudo que a FEB tinha. Tomar Monte Castelo não foi o fim da guerra dos pracinhas. Ainda viria Montese, ainda viria Fornovo. Mas foi o momento em que a FEB parou de ser um exército com dúvidas sobre si mesmo e se tornou uma força de combatentes experientes. O fantasma foi exorcizado, e o que sobrou foi o que vinha depois. Monte Castelo não era o ponto mais estratégico da linha gótica. Os historiadores dizem isso. O que era estratégico era o que acontecia na cabeça dos pracinhas cada vez que falhavam e tinham que subir de novo. O que era estratégico era a decisão do general de desacatar as ordens americanas e jogar tudo numa tacada. O que era estratégico era a voz pelo rádio às 17h50 dizendo: Estou no cume. 3 meses, 4 tentativas, centenas de mortos, 12 horas. Castelo é nosso. Clica no próximo vídeo porque tem mais uma história dessa que o Brasil esqueceu de contar.